No final da aula passada, eu falava com vocês acerca do ganho de importância que a OLP teve após a Guerra do Yom Kippur. Falava para vocês acerca do discurso que o líder da OLP, o ex-guerrilheiro Yasser Arafat, fez no plenário da Assembleia Geral da ONU, em 1974. E como esse discurso estava repleto de metáforas que passavam importantes mensagens para Israel e para a comunidade internacional. Em um dos pontos mais importantes desse discurso, ele faz a seguinte afirmação: eu vim aqui com um ramo de oliveira em uma mão e um fuzil na outra. Não deixem que o ramo de oliveira caia de minha mão. E ele repetiu isso por 3 vezes. Não deixem que o ramo de oliveira caia de minha mão. Ele passava uma séria mensagem que estava disposto a sentar na mesa de negociações. Na continuidade desse ganho de importância da OLP e da questão palestina, a Assembleia Geral, em 1975, através da Resolução 3379, passa a considerar o sionismo como uma forma de racismo. Era um grande ganho para a questão palestina, pois, durante muito tempo, Israel, tendo o apoio dos Estados Unidos, dificilmente perdia uma questão desse tipo na Assembleia Geral. Para vocês terem noção, até o Brasil, que era governado nesse período pelo presidente Ernesto Geisel, acaba votando a favor e contra os Estados Unidos. Ou seja, ele vota considerando o sionismo como uma forma de racismo. Eu sei que talvez você esteja estranhando esse posicionamento brasileiro contrário aos Estados Unidos em pleno contexto de Guerra Fria, e principalmente no regime militar. É que no governo Geisel, ele vivia uma política externa extremamente autônoma. Essa política era conhecida como pragmatismo ecumênico e responsável. E foi responsável por outras atitudes do Brasil que contrariavam, de certa forma, os interesses norte-americanos. Nesse mesmo ano, começa a Guerra Civil Síria, uma oposição entre os fedaíns e os cristãos maronitas, as falanges cristãs que eram apoiadas por Israel. Enquanto isso, os esforços em prol da paz eram incansáveis. O presidente Jimmy Carter consegue reunir 2 principais líderes da região: o presidente das Repúblicas Árabes do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin. Nesse encontro, conhecido como Acordo de Camp David, eles assumem o compromisso de construir a paz. Do compromisso de paz acordado em Camp David, evolui-se a assinatura de um tratado entre o Egito e Israel. Por intermédio desse tratado, se reconheceria a retirada das tropas da Península do Sinai. O Egito sai vitorioso nesse acordo. Entretanto, sob o ponto de vista político da região, encerra-se qualquer pretensão egípcia de se tornar um líder árabe na região. Porque o que tem de consequência é que ele acaba se isolando da comunidade árabe. Nesse mesmo ano de 1979, uma grande revolução acontece na região. Dessa vez é no Irã. O Irã, que era governado pelo Shah Reza Pahlavi e que estava num processo de ocidentalização, apoiado em grande parte pelos Estados Unidos, acaba interrompendo esse processo quando, por um golpe, o Shah é derrubado e é substituído por um líder religioso, que era o Ayatollah Khomeini. Khomeini vai se afastar radicalmente dos Estados Unidos. E a situação no Irã começa realmente a se mostrar extremamente conflitiva em relação aos americanos. Para vocês terem noção, acaba acontecendo uma invasão na embaixada americana em Teherã, que tem sérias consequências para a política externa dos 2 países. Parece que os reveses eram grandes para os Estados Unidos quanto à sua política externa naquela região. É nesse mesmo ano que acontece a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Após a Guerra Civil no Líbano e a invasão de Israel no sul do Líbano, em 1982, o Líbano é invadido por Israel. A justificativa usada por Israel para invadir o Líbano era de que a OLP tinha operações na região, e eles tinham como objetivo expulsar a OLP do Líbano. Vocês devem lembrar que desde a saída da OLP da Jordânia, muitos refugiados palestinos tinham migrado para o Líbano, e a OLP também. Nessa invasão, as tropas vão invadir inclusive a capital do Líbano e vão bombardeá-la por meses, até que se chegue a um acordo para a retirada da OLP. A OLP acaba saindo no ano seguinte, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Ainda nesse mesmo ano de 1982, cristãos maronitas acabam invadindo campos de refugiados palestinos no Líbano. 2 campos, Sabra e Shatila. E há um grande massacre de civis, inclusive com um grande número de crianças e mulheres. É comum responsabilizar as forças de segurança de Israel pelo massacre, pelo menos de forma passiva, pois era a responsabilidade deles garantir a segurança desses campos de refugiados.